Ficando numa posição confortável nas cadeiras, nos desligando de todos os problemas, todas as atribulações, aproveitando esse clima, vamos sentindo o plano espiritual aqui presente, as vibrações amorosas desses nossos amigos que estão aqui presentes conosco. E assim vamos nos ligando de maneira mais próxima ao nosso mentor individual, este nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos, sentindo sua presença acolhedora. E assim nos dirigimos a Joana de Ângeles, querida mentora desta casa, sentindo o seu abraço fraterno em cada um de nós. E com ela nos dirigimos a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que nos envolve a todos em seu manto azul. E assim, agradecemos ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos, pelos exemplos, pela sua dedicação a todos nós e principalmente pelo seu amor. E com ele nos dirigimos ao nosso Pai Maior, Deus, nosso Criador, agradecendo do fundo dos nossos corações, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E vamos envolvendo o Zé Maria com muito amor e carinho, que trará as palavras dessa tarde. Graças a Deus. Boa tarde, meus amigos, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos envolve muita serenidade e muita paz. Nós, dentro da doutrina espírita, temos muitas vezes um linguajar muito peculiar. E às vezes as pessoas que estão entrando na doutrina agora e que ainda não são espíritas, estão se aproximando, são simpatizantes, eles têm muita dificuldade de compreender o olhar que o espírita, de certa maneira, deposita na vida, nos acontecimentos do dia a dia. E aquilo que muitas vezes a cada um de nós parece um problema, uma dificuldade, uma situação limite, constrangedora, pode ser que seja exatamente o remédio para as nossas enfermidades espirituais. Às vezes, as nossas decepções, os nossos ressentimentos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, elas, em síntese, são muitas vezes o que de melhor pode nos acontecer para nós avançarmos na nossa caminhada evolutiva. Os espinhos, muitas vezes, transformam-se em rosas no final do caminho, no final da jornada. Para isso, veja, hoje nós queremos falar de um tema que o espírita, de um modo geral, já tem esse conhecimento. Mas aqueles que estão se aproximando da doutrina agora vão, pouco a pouco, percebendo que é a questão da presença de Deus no nosso cotidiano. Às vezes nas coisas mais simples, outras nas mais significativas, algumas em momentos assim muito importantes para todos nós e às vezes em momentos frustrantes da nossa caminhada. Eu fui fazer palestra numa cidade do interior e hospedei-me num hotel. E quando eu hospedei-me naquele hotel, não sei porquê, não sei como, a recepcionista do hotel ficou sabendo que eu era espírita. E ela veio conversar comigo e falou-me mais ou menos assim:
Sr. José Maria, o senhor é espírita? Eu não sou. Eu sou católica carismática. Mas eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta, porque eu já levei essa pergunta para todas as pessoas, inclusive o padre da minha igreja, e ele não soube responder. É a questão de um sonho que eu tive. E aí eu fico um pouco receoso, eu já contei isso aqui em outra oportunidade, da pessoa querer que a gente interprete sonho. Porque muitas vezes a pessoa está acostumada com esse negócio dessas revistas aí, que Contigo, Sabrina, Júlia, sei lá mais o quê, que traz uma interpretação um pouco deixando a desejar. Então, eu fico meio com receio, porque nesse tipo de revista tem algumas coisas que são meio padrão. Você sonha com cobra, é traição. Você sonha com sapato junto, é defunto na família. Então, começam uns negócios assim que não tem muito a ver. E eu fiquei meio receoso que fosse uma pergunta dessa natureza. E aí ela me disse assim, é porque eu sonhei que eu fui ao céu. Eu estava no paraíso, no céu, e lá encontrei Nossa Senhora com seu manto azul. Eu acho engraçado essa coisa de dar cor para as coisas, porque a gente não sabe se o manto era azul. A gente fala, é mais por hábito, né? Quem sabe fosse assim, claro, né? Cor de gelo, não sei. Mas ela sonhou que o manto era azul, e ela estava numa determinada localidade, e ela levou a mãe dela com ela, e deixou a mãe dela deitada em um leito, e resolveu voltar, já que Nossa Senhora estava com ela. E aí ela chegou em casa, na terra, e ela falou para o marido, olha, você precisa ir para lá também, porque a mãe está bem e tal, não sei o quê, e ela levou o marido também, uma cama no lado da mãe. Quer dizer, a sogra e o marido, né, no céu. Então, ela falou, bom, agora que vocês estão aqui, então eu vou descer, porque tem que alguém ficar tomando conta do hotel lá embaixo. Ela que fazia a recepção e tal. E aí ela me disse assim, olha, José Maria, e aconteceu o seguinte, quando foi em dezembro, a minha mãe desencarnou, quando foi na metade do ano, perto do Dia das Mães, o meu marido morreu. Ela não falou desencarnou, porque ela não sabia que era isso, né? Ela morreu. Eu queria saber o que significa isso, essas duas mortes. Eu falei, olha, se você fosse espírita, você saberia que isso é um desdobramento que você teve, você foi numa situação no mundo espiritual, e na realidade, isso, falando com toda sinceridade, é um aviso de Deus falando para você se preparar, entendeu? Quer dizer, ele mandou o aviso antes. Você já sabia que ia haver desencarnação na família. Você sonhou que tinha levou primeiro um, depois levou outro, e você veio para cá. E agora você está órfã e viúva, né? Aqui na terra tal. Mas foi a misericórdia divina já te avisando, para você não se assustar tanto, né? Então nós temos muitas vezes esses acontecimentos no nosso dia a dia, aparentemente sem significado, sem importância, mas que revela a presença de Deus junto a todos nós. Quando aconteceu esse episódio do voo, acho que foi o voo 377 da TAM, e aí morreram 100 e poucas pessoas, 118 pessoas, ou 120 e pouco contando o pessoal depois. Então, muitas pessoas que não tinham conhecimento espírita, e às vezes até algumas que tinham conhecimento espírita, começaram a se questionar. Mas onde estava Deus que não viu isso? Onde estava Deus que não sabia? Porque se Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Onde Ele estava que Ele não viu isso daí? Só que depois do acontecido, passaram-se alguns dias, um professor da USP, dando uma entrevista no canal de televisão, se não me falha a memória, na TV Cultura, ele disse assim, olha, eu calculei, ele era professor de física, eu calculei
a questão da aterrissagem, a velocidade que o avião vinha. Calculei que ele não conseguiu brecar, arremeteu novamente, porque a pista estava, né, lisa, com água e tal, e não teve tempo suficiente para levantar voo, bateu do outro lado da avenida. Então, esse tempo, essa velocidade, a pancada, fez com que aquelas pessoas tivessem morte cerebral quase que instantânea, porque a pancada foi tão grande que o cérebro descolou da caixa craniana. Então, a presença de Deus estava exatamente aí, permitindo que aquelas pessoas não sofressem. Sofremos nós, que vimos o acontecimento do lado de fora, mas eles nem sentiram que o corpo foi carbonizado, porque eles já estavam com morte cerebral por causa dessa coisa. Então, o amparo de Deus sempre está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e às vezes nós não enxergamos isso com muita clareza, com muita nitidez. Porque a sabedoria popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na realidade, não. Deus escreve certo por linhas certas, e nós é que temos o olhar torto para a escrita de Deus. Nós não entendemos ainda o que Ele está querendo dizer. Eu estive agora fazendo uma viagem, um roteiro de palestras por Mato Grosso do Sul, né? A última palestra que eu fiz foi em Campo Grande, na quinta-feira, e uma das pessoas que me hospedou na casa, ela falou o seguinte: olha, Zé Maria, é verdade, Deus traz determinado amparo e nós nem percebemos. Eu estava fazendo comida na cozinha, isso a mulher contando para mim. Eu estava fazendo comida na cozinha, a panela de pressão estava no fogo, os outros fogos estavam apagados, etc. e tal. E aí a campainha tocou. Eu fui atender alguém lá na porta. Era uma pessoa que vinha, ele estava com uma espécie de lima, né? E vinha perguntar se eu não tinha nenhuma faca, nenhuma tesoura, nada para afiar. Ele não afiava com aquele negócio que eles andam, que é um motorzinho, uma espécie de manivela, e você vai passando a lâmina assim. Ele estava exatamente com só uma lima para fazer isso daí. E ela ficou conversando com ele e tal, e aí nisso teve um estouro dentro da casa dela. Ela saiu correndo, a panela de pressão tinha estourado, tinha queimado móveis, assim, visto espalhado pela cozinha inteira. E se ela estivesse lá, provavelmente ela teria sofrido o primeiro impacto, porque ela estava exatamente no fogão fazendo a comida. Então, houve um aviso, e a mulher voltou imediatamente para o portão para ver o homem, se o homem ainda estava lá, e ninguém tinha visto homem nenhum. Só ela tinha visto o homem. Só ela tinha percebido isso. Então, veja, é a presença de Deus no nosso dia a dia, nos auxiliando de alguma forma. E nem sempre nós estamos preparados para isso. Eu também acredito que já tenha contado aqui isto numa outra oportunidade. Na nossa instituição, quando nós estávamos trabalhando para fazer todo o necessário, tal, houve um determinado instante que nós tivemos assim profundas dificuldades. Por quê? Tinha que atender à legislação, porque vocês sabem que existe uma legislação tanto na promoção social, quanto na assistência social, quanto na questão do atendimento com alguma terapia que você faça junto à vigilância sanitária. Então, nós estávamos tentando atender aquilo que eles estavam impondo para que a nossa instituição pudesse funcionar.
E era espécie de requerimento para cá, requerimento para lá, notificação disso, notificação daquilo, e muitas vezes aqueles espécie assim de, não é bem multa, mas uma espécie de aviso: se você não fizer isto dentro de tal prazo, nós não vamos te dar licença para vocês funcionarem. Imagine, então nós estamos sofrendo esse tipo de pressão à época, envolvendo, claro, a prefeitura, a vigilância sanitária, o Ministério Público, e eu, com toda honestidade, não sabia o que fazer. Eu estava completamente, assim, de mãos atadas, tal, sem rumo, sem norte. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu faço para atender às necessidades das autoridades, né? Tanto do município quanto do Estado, através da vigilância sanitária, aquela coisa toda. Nisso, porque nós íamos inaugurar em dezembro, isso estava acontecendo no mês de setembro. Aí, veja, houve o bazar aqui, não é, da creche Amélia Rodrigues, que todo ano eles fazem um bazar no mês de setembro e tem a presença do Divaldo vindo ali. Bom, eu fui para o bazar e tal, mal eu entrei no auditório como esse, o Divaldo autografando tal, né? Digamos como se ele estivesse aqui ou estivesse lá no fundo. Ele me viu entrar. Ele me viu entrar e ele fez sinal que queria falar comigo. Aí alguém de lá da equipe foi até o fundo me pegar e eu fui lá falar com o Divaldo. Quando eu cheguei na presença do Divaldo, ele falou: chegue aqui que eu tenho um recado para você. Eu falei: um recado para mim do quê? Ele falou: da espiritualidade. Joana de Ângeles esteve com o Dr. Albert Schweitz, que é o benfeitor da nossa instituição, e ele disse assim: fique calmo, eles estão cuidando de todo o necessário, não vai ter problema algum. Pode ficar calmo, fique sereno, porque não vai haver nenhuma proibição para a instituição funcionar. E aí, sabe quando você fala: ah, meu Deus do céu, tirou um peso da minha cabeça. E dito e feito, eu não sei o que aconteceu, os espíritos devem ter trabalhado o que queriam trabalhar, não houve absolutamente exigência nenhuma, não recebi depois nenhuma visita, nenhuma intimação tal, e o caso terminou sendo arquivado lá pelo pessoal do município. Então vocês percebem, num instante determinado, estava sem condições alguma porque eu não tinha saída, não sabia o que eu deveria fazer. E, no entanto, um pouquinho depois, nós já estávamos com tudo equacionado na nossa caminhada. Então, isto é uma das coisas que nós normalmente aprendemos, que por trás dessas circunstâncias difíceis, desafiadoras, que limitam a nossa possibilidade, que muitas vezes minam até a nossa esperança, tiram as energias, né, do nosso entusiasmo, vem para nos submeter à prova e nós entendermos que os espíritos benfeitores, através, não é, de Jesus, são enviados emissários para nos auxiliares. Uma outra leitura que eu quero, aí é uma leitura que eu quero recomendar para vocês, porque foi um caso que eu li e que eu acho muito importante. Era um vilarejo. A história, o conto diz mais ou menos assim: passava-se num vilarejo da Idade Média. Nesse vilarejo da Idade Média, uma criança foi assassinada, amanheceu morta. E como existia uma família de judeu nesse vilarejo, o pessoal tratou de acusar aquela família de judeu, principalmente o homem, dizendo que ele estava fazendo práticas, né, satânicas e que havia sacrificado a criança num ritual de prática satânica. E aí acusaram o judeu. Era uma desculpa, porque na realidade ele não era nada disso. E aí então ele foi levado para a prisão. Na prisão, ele ficou sabendo que
Aquilo era uma desculpa para acalmar a sociedade. Precisava de um bode expiatório. E como todo mundo detestava aquela família de judeu, eles pegaram o pai e prenderam, né, o senhor, o pai de família. Lá ele ficou sabendo que eles iam inventar uma espécie de julgamento. Iam colocar em praça pública o julgamento, iam chegar para a multidão que ia acorrer ao julgamento, igual se fez na época entre Jesus e Barrabás. E a humanidade da época escolheu Barrabás, né? Até hoje ainda continua com dificuldades, né? E então ele ouviu os soldados dizerem que iam fazer uma espécie de julgamento, onde iriam colocar numa espécie de vasilha 2 papéis, e ele tiraria um papel, e aquele papel que ele tirasse seria a sua sentença. Então, ele tirando o papel, ele ia ver se era inocente ou culpado. Só que ele ficou sabendo que não existia nenhum papel com a palavra inocente. Só existia 2 papéis com a palavra culpado. Ele então estava irremediavelmente condenado a ser levado para a pena de morte. E aí ele pediu um rabino. O rabino chegou e falou: olha, você sabe que nós acreditamos no Senhor. O Senhor não nos faltará. Você pode ter certeza que... Mas não tenho chance. Lá não vai estar 2 papéis, um escrito inocente e outro culpado. Terão 2 papéis escrito culpado. Não tenha receio, confie no Senhor. O Senhor vai te mostrar o caminho. E aí no dia do julgamento, não é? Apresentar a proposta na multidão, dizendo que tinha 2 papéis lá, um escrito inocente e outro culpado, e que ele iria tirar aquilo que seria a sentença dele. O judeu, um pouco desconfiado, colocou a mão na vasilha e tirou um papel, mas de repente um brilho nos olhos apareceu nele, e ele pegou o papel e imediatamente colocou na boca e engoliu o papel. E aí os soldados: mas como? Você engoliu o papel? Agora eu não sei qual é a sua sentença. Eu não sei o que. Ele falou: não, agora você olha o contrário, o que está lá é o contrário. Eu tirei minha sentença. Como os 2 papéis estavam culpados, então ele que não tinha nenhuma chance, 0% de chance de ser livre, aquele instante foi um instante inspirado pelos benfeitores, e ele engoliu o papel e, por consequência, era o contrário da sentença que estava lá sobrando. Ele então ficou livre. Às vezes nós não confiamos. Às vezes nós falamos: não tem jeito. Mas nós nunca sabemos se tem ou não tem jeito. Quem sabe o nosso amanhã é Deus. Ninguém mais sabe. Essa história está em um livro chamado O Modo Judeu de Enfrentar os Problemas. Ou seja, é essa questão da confiança no Senhor. E tem mais outros casos, tal. Eu não me recordo agora quem é o autor, mas vocês pesquisando na internet, vocês vão ver isso daí. Então, aparentemente, nós, de certa maneira, estamos debaixo, né, dessa proteção. Temos que ter a confiança em Deus. Comigo já aconteceram diversas circunstâncias aonde eu sempre, quando duvidei, tive quase que imediatamente a prova da bênção divina ao meu lado, através da manifestação dos Espíritos, nos auxiliando de alguma maneira. E isso, para mim, já ficou muito claro, por isso que eu já tenho uma determinada fé que dificilmente ela não vacila, dificilmente ela não se encontra ali dentro do aprendizado da nossa fé raciocinada. Mas tem um outro episódio que mostra muito bem isso, que é a questão daquela criança
que o Adelino da Silveira conta num livro intitulado Chico de Francisco. Nesse livro, Chico de Francisco, ele conta vários casos acerca da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então tem casos assim muito interessantes. Um dos casos ele conta e diz mais ou menos assim, que ele, quando estava em Pedro Leopoldo ainda, não era Uberaba, ele tinha um médium extraordinário ao seu lado, chamado Valdo Vieira. Este Valdo Vieira, junto com ele, foi aquele que psicografou todas as obras do espírito André Luiz. Vocês vão ver que desde o Nosso Lar até a última das obras, tem ele e o André Luiz dividindo as mensagens. Só que o Valdo morava no Rio de Janeiro e o Chico Xavier morava em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo. E eles encontravam-se uma vez por mês para pegar os capítulos e colocarem. Era uma continuidade da outra. O Chico psicografava 1, Divaldo 2, o Chico 3, Divaldo 4. Então, uns ficavam com as mensagens de número ímpar e outros com as mensagens de número par. E estavam lá. E aí, o Valdo Vieira era um moço bem mais novo que o Chico, à época, muito cabeludo, uma cabeleira grande assim e tal. Então, eles estavam lá, em Pedro Leopoldo, datilografando as mensagens que eles haviam recebido. E aí entrou um desses besouros, sabe, que vão para a luz, e aí entrou na pequena salinha onde eles estavam fotografando e tal, no cabelo do Valdo Vieira. Aí o Valdo Vieira, aí o besouro batia lá na mesa tal, e Chico só olhando. Aí o Chico via que o besouro tinha caído de costas, delinhava, tal, ficava com as 4 patas, com as patas novamente, depois no ombro do Valdo Vieira. Valdo Vieira dava um safanão. Outra vez a mesma coisa, fez tal, na máquina de escrever. Aí uma hora, o Chico só olhando, não falava absolutamente nada. Aí teve uma hora que o besouro veio, tal, outra vez só na máquina de datilografia, que o Valdo estava, ficou bem assim em cima. Aí o Valdo Vieira pegou os papéis, foi dobrando assim, fez uma espécie de porrete, uma espécie de cacetete com papel, mirou bem e tal. Ele foi direto na parede, caiu no chão. E aí o Chico ficou olhando para ver tal. Como viu que o besouro foi, se mexeu tal, aí Chico saiu da máquina, foi lá, pegou o besouro, foi para a janela e falou assim: vai, meu filho, se você escapou 4 vezes de desencarnar sob a autoridade de Valdo Vieira, é porque Deus tem alguma coisa para você fazer na vida. Vai para lá. Então, nós não temos ideia, a mínima ideia. Então é importante nós termos essa compreensão, que mesmo o besouro, 4 vezes debaixo da sanha assassina do Valdo Vieira, ele vai e é salvo. Então, na realidade, meus amigos e meus irmãos, nós temos que ter essa confiança. Se Deus é nosso Pai, o Evangelho já mostra qual é o Pai que, por pior que seja, o filho lhe pede pão e ele dá uma pedra. O filho lhe pede peixe e ele dá uma serpente. Então, nós sempre trazemos dentro de nós alguma qualidade,
alguma virtude, alguma coisa boa no nosso íntimo, imagine Deus, que é Pai de perfeição, de amor e misericórdia. O que é que Ele não faz para nos auxiliar, para nos ajudar? Então, nós estamos constantemente sob o amparo da Divina Misericórdia. E para finalizar o nosso bate-papo, tem a história também que conta-se dos lindos casos acontecidos na vida de Chico Xavier. Uma senhora chega lá no Grupo Espírita da Prece com um filho nos braços. O menino está com as pernas todas cheias de úlcera varicosa, toda cheia de feridas, purulentas, sanguinolentas. E aí ela chega para o Chico e fala: Chico, por caridade, vê com os espíritos benfeitores aí, vê com o doutor Bezerra de Menezes, vê com Emmanuel. O meu filho já nasceu cego, surdo e mudo. Não tem braços, nasceu os dedinhos aqui no ombro. E agora apareceram essas feridas na perna e os médicos dizem que não tem jeito, tem que amputar. Então ele vai ficar só o tronco, sem mais nada. Será que os espíritos não podem fazer alguma coisa? E aí o Emmanuel chegou para o Chico e falou assim: olha, diga para nossa irmã que ela aceite amputar as pernas do seu filho. Porque esse espírito, ele foi suicida durante 11 encarnações consecutivas. E ele pediu a Deus que quando ele viesse num corpo de tal modo limitado, que ele viesse aprisionado num corpo, para que ele pudesse se libertar do atavismo do suicídio. Como ele, mesmo inconscientemente, estava procurando os rios da cidade para se afogar, os espíritos providenciaram uma enfermidade nas pernas para que amputassem e ele vencesse. Então, quando você olha esse episódio, olha uma criatura dessa natureza e fica se perguntando por que Deus fez isso, onde estava Deus, é melhor que nós entendêssemos que aquele era o corpo mais perfeito que Deus podia ter trabalhado para que aquele espírito pudesse vencer sua reencarnação. Então, ninguém vem desprovido do amparo e da misericórdia divina. As razões que muitas vezes escapam à nossa análise, elas continuam presentes na nossa vida. Então, aquilo que aparentemente nós podemos acreditar a uma desgraça, a um infortúnio, uma infelicidade ou um acaso, não tem absolutamente nada disso. Por trás do acaso ou do infortúnio, da infelicidade passageira de momento, porque essa criatura vai retornar numa outra existência liberta das suas amarras, existe o dedo de Deus ali, manipulando como se manipula as peças de um tabuleiro de xadrez, mostrando o que é melhor para cada um de nós. Por isso, meus amigos, se nós temos alguma trajetória difícil, algum questionamento que não quer calar, se nós temos dúvidas quanto à paternidade divina e perguntar por que, Senhor, comigo, melhor seria que nós mudássemos a pergunta e falássemos assim: por que, Senhor, o Senhor colocou isso na minha vida e o que é que está querendo me ensinar com isso que eu ainda não aprendi? Muita paz, que Jesus abençoe e ilumine a todos vocês. Muito obrigado. E vamos assim
ainda envoltos nesse clima maravilhoso, agradecer a Deus por esta tarde, por essa oportunidade. Vamos reforçar os nossos votos de confiança. Como bem dito foi aqui pelo Zé Maria, vamos todos reforçando a nossa fé no futuro, a nossa fé no presente, que possamos a cada dia melhorarmos, darmos um passo após o outro em direção à nossa missão aqui nesta encarnação. E assim, agradecidos, vamos pedindo também o amparo do plano espiritual aos nossos lares. Vamos pedir para que o amor divino entre em nossas casas e abençoe aos nossos familiares também. E assim, nos despedimos, dizendo mais uma vez, com muita fé e amor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Por favor, eu peço mais atenção em vocês. A gente sabe que é difícil de estacionar, mas por favor, tomem cuidado, porque mais uma vez deixaram um carro na garagem de uma pessoa que precisa sair, tá bom? Vou falar a placa, se for alguém que está fazendo tratamento, essa pessoa sai e depois